Nos últimos anos, a Índia aumentou a compra de armas americanas para conter a China. Os Estados Unidos são um dos maiores exportadores de armamentos de aniquilação, aqueles altamente necessários na guerra. Nos registros de 2020, os americanos venderam mais de 6.200 aeronaves de combate, 1.600 mísseis de vários tipos, curto, médio ou uso portátil, veículos blindados táticos e de pessoal, sensores e outras engenharias associadas a sistemas de defesa aérea, naval e terrestre. As compras de armas da Índia nos Estados Unidos saltaram de escassos 6,2 milhões de dólares para colossais 3,4 bilhões de dólares durante o governo de Donald Trump, segundo dados oficiais, com base em um programa de vendas de armas militares a estrangeiros do Departamento de Defesa em conjunto com o Departamento de Estado americano, como forma de manter a proteção de seus aliados em áreas altamente estratégicas, como no caso a Índia. As relações entre as duas grandes potências, China e Índia, nunca foram boas, principalmente em suas fronteiras ao norte do país, o que implica na grande importação de armas. A situação tem piorado nos últimos anos. Ambas vêm se enfrentando ao longo de sua fronteira disputada, na região do Himalaia. A causa raiz do conflito é uma fronteira disputada de 3.440 quilômetros mal definida, com rios, lagos e cumes de neve ao longo da fronteira, que significam que a linha pode mudar, colocando soldados cara a cara em muitos pontos, provocando vários confrontos. As duas nações também estão competindo para construir infraestruturas ao longo da região, que também é conhecida como linha de controle real. A construção da Índia de uma nova estrada para uma base aérea de alta altitude é vista como um dos principais gatilhos para um confronto com as tropas chinesas, como eclodiu em junho de 2020, que deixou pelo menos 20 soldados indianos mortos. Apesar de várias negociações em nível militar, as tensões continuam. O ano de 2020 foi particularmente violento. O confronto de junho no Vale de Gawan, travado com paus e porretes, foi o primeiro confronto fatal entre os dois lados desde 1975. A Índia reconheceu suas mortes, mas a China não comentou os relatos de que também sofreu baixas. Por causa das incidências terríveis, não foi estranho surgir um salto na venda de armas americanas para a Índia, em um momento em que a venda de armas dos Estados Unidos para outros países havia caído para 50,8 bilhões de dólares no ano de 2020, contra os 55,7 bilhões de dólares em exportação no ano de 2019, segundo dados da Defense Security Cooperation Agency. Ainda de acordo com as estatísticas divulgadas pela agência, os principais compradores de armas americanas em 2020 foram a Índia, com 3,4 bilhões de dólares, acima dos 6,2 milhões de dólares do ano fiscal de 2019, Marrocos, com 4,5 bilhões de dólares, acima dos 12,4 milhões de dólares, Polônia, 4,7 bilhões, Singapura, com 1,3 bilhão de dólares, acima de 137 milhões de dólares, Taiwan com 11,8 bilhões de dólares, acima de 876 milhões de dólares, e Emirados Árabes Unidos, faturando 3,6 bilhões de dólares. Já no ano fiscal de 2021, as vendas de equipamentos militares para governos estrangeiros caíram 21%, dados do Departamento de Estado americano, divulgado na véspera do Natal, em 22 de dezembro do ano passado, à medida que o governo Biden se afasta de algumas das práticas de mercado e proteção de venda de armas do ex-presidente Donald Trump. O Departamento de Estado americano divulgou números de vendas militares para o ano fiscal de 2021, que terminou em 30 de setembro. As vendas incluíram 3,5 bilhões de dólares em helicópteros de ataque H-64E Apache para a Austrália e 3,4 bilhões de dólares em helicópteros CH-53K para Israel. A administração Biden deixou de vender armas ofensivas para a Arábia Saudita devido a baixas civis no Iêmen e pretende anunciar uma nova política de exportação de armas que enfatiza os direitos humanos ao avaliar uma venda de armas.
Mas, neste exato momento, a transferência de armamentos à Ucrânia caminha contramão com as retóricas do politicamente correto. De acordo com a edição de 2020 do Historical Sales Book, a Índia comprou armas no valor de 754,4 milhões de dólares em 2017 e 282 milhões em 2018. Entre 50 e 2020, a venda de armas americanas para a Índia na categoria do Programa de Vendas Militares Estrangeiras foi de 12,8 bilhões de dólares. A China se sente pressionada e preocupada com o histórico de venda. Isso porque o Paquistão também recebe benefícios de vendas dos Estados Unidos. Lembrando que a nação recebeu mais de 20 bilhões de dólares em auxílio livre durante os governos de Bush e Obama para segurar a nação contra insurgentes do Afeganistão em seu próprio país, mas fomentou consideravelmente o grande escalão terrorista, um dos motivos do congelamento de qualquer assistência militar e de segurança a Islamabad por parte do governo Trump. Já em 2020, a venda de armas americanas para o Paquistão foi de 146 milhões de dólares. Em 2018 foi de 65 milhões e em 2017 foi de 22 milhões. Em 2019 não houve venda de armas militares americanas para o Paquistão. De fato, os americanos embolsaram 10,8 milhões de dólares à nação, levados para a compra de armas. Entre 1950 e 2020, o Paquistão comprou armas no valor de 10 bilhões dos Estados Unidos, sob o Programa de Vendas Estrangeiras. No entanto, o fornecimento total de armas militares americanas para o Paquistão é muito maior, já que uma grande parte das armas saiu dos Estados Unidos como assistência militar e de segurança. O ano fiscal de 2020 registrou um total de 175,8 bilhões de dólares em exportações de armas autorizadas pelo governo americano. Isso representa um aumento geral de 2,8% desde o ano fiscal de 2019. Assim, o valor geral dos casos de vendas estrangeiras de governo a governo autorizado pelo Departamento de Estado e implementado pela Agência de Cooperação em Segurança da Defesa diminuiu 8,3%, ou seja, de 55,39 bilhões de dólares no ano fiscal de 2019 para 50,78 bilhões de dólares no ano fiscal de 2020. O valor em dólares das vendas potenciais a estrangeiros formalmente notificados ao Congresso também aumentou mais de 50%, de 58,33 bilhões para 87,64 bilhões. E isso foi impulsionado pelo potencial venda em julho de 2020 de 23,11 bilhões de dólares para 63 caças furtivos F-35 ao Japão, que foi a segunda maior autorização de vendas estrangeiras já autorizada pelo Departamento de Estado. As vendas comerciais diretas, o DCS, que são as licenças de exportação comercial autorizadas pelo Departamento de Estado americano, totalizaram 124,3 bilhões de dólares no ano fiscal de 2020, acima dos 114,7 bilhões de dólares no ano fiscal de 2019. Isso representou um aumento de 8,4%. Esse valor total abrange autorizações de hardware, serviço de defesa e dados técnicos. O número total de licenças emitidas diminuiu 20%, de 36.111 no ano fiscal de 2019 para 28.800 em 2020. O grande gasto incluiu uma venda de 8,39 bilhões de dólares para a Austrália, Canadá, Dinamarca, Itália, Japão e Reino Unido para componentes do F-35. E isso também incluiu uma venda de 3,2 bilhões para a Austrália para peças de aeronaves P-8 Poseidon e uma venda de 2,48 bilhões para o Reino Unido e Austrália para aeronaves de controle e alerta antecipado E-7. Apesar da Índia não ser a maior compradora de armas americanas, é uma nação estratégica e importante que faz parte de uma região instável no sul da Ásia que estabelece segurança contra a China na Baía de Bengala e no Mar Arábico, limitando a expansão chinesa pela sua nova rota da seda marítima que busca engolir tudo e a todos com acordos econômicos e dissuasão militar, bem como reserva aos indianos força suficiente para conter tensões no norte do país, especialmente no Himalaia. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições de monetização do YouTube. Doe qualquer valor para esta chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.